Isso, essa aí, irmão. Quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O movimento carismático, ele distorceu totalmente esse versículo, usando duas palavras. Essa língua desconhecida, quando os irmãos virem, né, nas Bíblias, a palavra língua estranha, ela está em itálico, porque isso é uma tradução o irmão está colocando para a gente também, do movimento carismático, pentecostal. Tá? Esse itálico não é do original, não é língua estranha, é língua idioma e um idioma desconhecido. O que seria um idioma desconhecido para nós agora? Não é um desconhecido no sentido de ninguém conhecer, é um desconhecido para aquela esfera cujo ele está falando. Se alguém agora começar a falar em grego, para nós vai ser o idioma terreno, de outro povo, mas para nós vai ser estranho, a não ser que alguém fale grego fluente aqui, né? Então, esse idioma, se alguém falar esse idioma, língua, né, desconhecido para nós, ele não vai falar aos homens. Para nós não vai ter proveito algum. Mas os carismáticos não só fizeram essa língua estranha, quanto eles também usaram a palavra lá embaixo, mistérios, como se fosse uma coisa ligada aos mistérios que Deus nos revelou. Mas não é. Ele vai falar, o único que vai entender, se não a Deus, é o único que entende esse idioma, por exemplo, o grego. Eu acredito aqui que nós que estamos nessa sala, ninguém fala grego. Se alguém começar a falar grego, o único que vai entender o grego vai ser Deus, porque ele conhece todos os idiomas. Nós não vamos entender. Mas aí, esses mistérios aqui, que eles vão falar, ele está falando em mistérios, ele está se edificando, uma coisa, né, transcendente. Não é mistério para Deus. É mistério para nós que não entendemos o grego. A ênfase de Paulo aqui é essa. Por quê, irmãos? Porque eles falam que quando a pessoa está falando uma língua inteligível, ela está se edificando. Mas o dom nunca foi para alguém se edificar. O dom sempre é para o outro ser edificado. O dom não é dado para si mesmo. O dom é dado para proveito de outrem, e não de si mesmo. Então, eu só queria enfatizar isso, que essa palavra mistérios aqui não é o mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Se nós abrirmos ali algumas passagens, deixa eu ver aqui se a gente acha algumas passagens que estejam enfatizando isso. Colossenses 1, 27. Esse é 1, 27 mesmo. Essa aqui, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa palavra mistério é o que esteve oculto em Deus, né, desde antes da fundação do mundo. Esse mistério é o que Deus nos revela. Assim como tem várias outras passagens falando disso. Romanos 16 fala disso, e algumas outras passagens. É um mistério que esteve oculto em Deus. E Deus nos revelou agora, através do apóstolo Paulo. Certo? Lá em Coríntios, quando nós estamos falando, aquele mistério, não é esse mesmo mistério. Ali é um mistério de que é algo que a pessoa está falando e nós não conseguimos entender. Para nós é mistério, porque não é que Deus está revelando algo. Não. O que ele está falando, nenhum de nós entende. É isso que ele está falando. Está falando em grego, vai um olhar para o outro na reunião e falar assim, o que ele está falando? Porque não há intérprete. O ponto aqui é esse. Então, não devemos confundir esse fala mistérios com o mistério que Deus revelou para nós, que estava oculto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que é Cristo e a igreja. É a bênção que nós temos agora. A igreja revelada. E isso é um mistério que esteve oculto em Deus. Esse mistério aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, é no sentido de alguém falar alguma coisa que ninguém entende. Vai todo mundo olhar depois que ele falar e vai falar, ninguém entendeu nada que ele falou. Então, eu só queria enfatizar isso também nesse versículo, para mostrar a diferença dos mistérios. E a palavra do grego tem uma diferença, tá?
se eu não me engano, a outra palavra ele fala mistério, com Y, né? Mistério, e aqui é mustério, né? É uma coisa que não tem um sentido, ninguém vai entender. A outra estava oculta em Deus, ninguém poderia, não era um enigma que nós poderíamos desvendar. Deus abriu e revelou, dizendo: olha o que eu tenho para vocês. É aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não subiu à mente do homem, né? Aquilo que o homem não podia pegar, né? Não tinha como, sem que Deus revelasse. É o que ele tem preparado para nós, que é esse mistério da igreja, né? Que é o Cristo, o Senhor nos céus e o seu corpo aqui na terra. Né? Isso é o Cristo. Darwin traduz como o Cristo, algumas passagens. Então, eu queria só trazer esses pontos aqui como introdução, né? Deixar os irmãos se exercitarem, para a gente entender que quem fala a Deus nesse sentido que está falando aqui, só Deus entende esse idioma estranho. É um idioma estranho para nós. Mas para nós, ele fala mistério. E outra coisa, tem um outro versículo aqui também. Versículo... Isso vai dizer que não traz proveito para aquele que fala. Vê se é o versículo 12, irmão. Ou assim, vamos ler pelo que falar em língua estranha. O versículo 14. Mais uma coisa que quebra esse argumento do movimento carismático. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora, na verdade. Não é espírito ora bem, que também está itálico. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, aqueles que falam que quem está orando em língua ali, ele está edificando a si mesmo, aqui o próprio apóstolo fala que o entendimento fica sem fruto. Então, ele não está edificando a si mesmo. Quando vai falar o meu espírito ora, ele não é que ele ora bem. Ele está falando, ele está fazendo alguma coisa ali. E lembrando, irmãos, que nesse contexto aqui, as línguas, que eram idiomas, tinham a sua utilidade. No nosso contexto hoje, ela já não tem mais a sua utilidade. Se todos nós estamos na reunião, falamos em português, né, qual seria a razão do Espírito, e eu falo com reverência, levantar alguém para falar em grego? E ainda assim, ninguém entender. Nós estamos falando, a reunião é para edificação. Nos reunimos para crescimento, para exortação, consolação e edificação. Então, tem que ter algo que vai trazer crescimento aos santos. É um profetizar com substância. Então, aqui ele falando, mas ele está edificando a si mesmo. Primeiro, o dom é para a bênção dos outros, edificação de outros. E esse mesmo fica sem entendimento, sem fruto. Então, nem para ele serviria levantar e começar a pronunciar palavras inteligíveis. Né? Nem para ele, a não ser que houvesse um intérprete. Então, só esses pontos aqui para deixar os irmãos se exercitarem também.